Sou Márcio Chiquito e esta é a 17ª aula, videoaula, do Programa de Educação Popular da Associação São Francisco de Assis para a Proteção aos Animais. O tema hoje é o Decreto 24645. A proteção aos animais de maneira organizada surgiu no Brasil no finzinho do século XIX. Em 1895, foi fundada a ainda existente UIPA, a União Internacional para a Proteção dos Animais. Em 1910, quando houve o Congresso das Entidades de Proteção dos Animais em Washington, o Brasil já pôde mandar uma pequena delegação. Ora, em todo esse período, no início do século XX, as entidades de proteção aos animais estavam se organizando, tentando trazer uma situação melhor para os animais do Brasil. Mas faziam isso de uma maneira com pouco respaldo legal. Em janeiro de 1934, o então presidente Getúlio Vargas assinou um decreto, um novo Código de Caça. Ele disciplinava as atividades de caça e pesca no Brasil. Isso foi visto como um sinal verde para a União Internacional de Proteção dos Animais, que endereçou uma petição ao presidente para assinar leis de proteção aos animais. O presidente respondeu. Em julho de 1934, ele assinou esse decreto, 24645. Declarava que os animais eram tutelados pelo Estado, podiam ser representados em juízo pelo Ministério Público, tipificava os maus tratos e impunha punição, ou seja, multa e prisão, e em seu artigo 16, esse decreto tornava as entidades de proteção aos animais forças auxiliares do poder público. Dizia esse artigo especificamente que as autoridades federais, municipais e estaduais dariam plena assistência aos componentes das entidades de proteção aos animais. Até que ponto esse decreto realmente vigorou na prática, eu não sei, porque, tanto quanto eu saiba, apesar da existência desse decreto, as carrocinhas continuaram funcionando. Entretanto, a base legal para a proteção aos animais existia. Em 1949, o Brasil havia sido escolhido para sediar a Copa do Mundo. A primeira Copa depois da guerra, que, como vocês sabem, a de 42 foi cancelada por causa da guerra, e a de 46 foi cancelada porque o mundo estava altamente combalido pela Segunda Guerra Mundial. E o Brasil foi escolhido para sediar a Copa de 1950. Aí foi construído o Maracanã, e alguém teve a malfadada ideia de legalizar as touradas, pelo menos enquanto durasse a Copa. E especialmente havia uma história de que o Maracanã ia ser inaugurado com uma tourada. Evidentemente, esse projeto levantou a reação tanto da Igreja Católica quanto das entidades de proteção aos animais da época. Houve fortes discussões no Congresso, especialmente por causa deste decreto, que era o principal obstáculo às realizações de touradas. Essas discussões estão disponíveis na internet e são muito interessantes de ler. O legislador da época, que era favorável às touradas, dizia que esse decreto já tinha sido revogado pela Lei de Contravenções Penais, dizia isso falsamente, dizia que isso aqui era caduco, que não tinha validade, era uma ruína, era letra morta, era um monstro jurídico, risível, etc, etc, etc. E aí, dizendo isso, ele
provava que as touradas iam trazer grandes benefícios ao Brasil. Este decreto resistiu a essa prova de fogo. As entidades de proteção aos animais conseguiram barrar o projeto da tourada, invocando um argumento, para dizer o mínimo, óbvio. Alguém se lembrou que, se as touradas fossem legalizadas no Brasil, o Brasil ia liberar cotas cambiais para importar touros, em vez de importar máquinas agrícolas. E também foi levantado que, sob a arrendada capa dos toureiros, viriam desocupados e malandros internacionais e viriam as rendas do mercado negro. Em termos de hoje, nós diríamos lavagem de dinheiro. E assim foi abandonado o projeto das touradas no Brasil. De qualquer maneira, o que é que ia adiantar, na verdade? Acredito que os meus espectadores mais idosos devem se lembrar da Copa de 1950. O Brasil chegou à final contra o Uruguai. Foram impressos jornais. Faltam poucas horas para o Brasil ser campeão do mundo. O Brasil já é campeão do mundo. Banquetes para os vencedores. E no final, o Brasil perdeu por Uruguai 2-1. Foi o famoso Maracanaço, somente superado 64 anos depois pelo Mineiraço 7-1 para a Alemanha. Então, este decreto sobreviveu a essa prova de fogo e continuou em vigor até 1991. Em 1991, o então presidente Collor fez uma reorganização do judiciário baseada no seu decreto 11, consubstanciada no seu decreto 11. O texto do decreto está disponível na internet, organiza o judiciário, e ele tem um apêndice com uma longa enumeração de decretos e leis que foram revogadas. Uma delas, este aqui. Como ninguém tem o hábito de ler diário oficial, e na época a população não tinha acesso à internet, e na época estava o Brasil passando por uma das maiores crises de sua história devido àquele confisco, isto aqui ficou na surdina, passou batido, ninguém ficou sabendo, não houve reação. E o fato é que, apesar de algumas pessoas dizerem que, em vista da revogação do decreto 11, esse decreto voltou a vigorar, isso é altamente duvidoso. O fato é que, saindo o decreto 24645 de vigor, foi anulado o artigo 16, que dava às entidades de proteção aos animais o status de força auxiliar do poder público. Houve uma cassação de direitos das entidades, uma cassação de direitos das associações e fundações. Isso é uma coisa gravíssima e até agora não houve uma reação significativa na tentativa de reverter esse problema. Se você abrir o site do Planalto, você vai encontrar este decreto revogado, todo o texto riscado. Isso faz quase 30 anos. Está mais do que na hora de as entidades de proteção aos animais se reorganizarem e, de algum modo, talvez por uma ideia legislativa, um projeto de lei popular, recriar esse decreto, o texto desse decreto, o melhor, a essência desse decreto, modernizada segundo o pensamento atual, e de modo que elas possam recuperar o direito que lhes foi cassado. Isto é fato. Esta é a hora em que nós devemos, como representantes do povo brasileiro,
pensar em recuperar direitos que nos foram cassados. Aqui termina a 17ª aula do Programa de Educação Popular da Associação São Francisco de Assis.